Então, gente, hoje a gente vai falar sobre gerenciamento e estrutura na UTI. A gente vai falar sobre os objetivos e finalidades da UTI. Vai entender o que é a unidade de terapia intensiva. Vai falar sobre recursos humanos, a questão de dimensionamento de pessoal, sobre a estrutura física em si. Vai entender esses tipos de UTI, né, os tipos de a classificação da UTI, na verdade, quais são os tipos, tipo 1, tipo 2, entendeu? A gente vai entender hoje esse gerenciamento e essa estrutura na UTI, tá? Para a gente iniciar, a gente tem que conceituar primeiro, né, entender o que é essa unidade de terapia intensiva. Então, a unidade de terapia intensiva é uma unidade complexa. Quando eu falo unidade complexa, eu quero dizer que não existe outro local no hospital que é igual ao UTI, né? A UTI ela tem todo um suporte, seja de laboratório, de exames de imagem, tá? Para poder fazer esse suporte para a UTI. Então, ela é uma unidade complexa. Além de ter os profissionais que estão ali 24 horas, ela tem todo um arcabouço por trás da UTI, tá? Para prestar essa assistência intensiva. Tem o laboratório, tem o serviço de nutrição, tem o serviço de exames radiológicos, né? Então tem toda essa estrutura por trás da UTI, tá? Então ela é uma unidade complexa nesse sentido. Não existe outro local no hospital que é igual a UTI. A enfermaria não é igual a UTI, né? Centro cirúrgico não é igual a UTI. Então a UTI é um setor específico, dotada de um sistema de monitoração contínua, né? O paciente fica monitorizado todo momento ali, todo leito tem um monitor, né? Tem equipamentos específicos, cada leito tem os seus equipamentos para monitorar esse paciente 24 horas do dia. Então, a UTI é uma unidade complexa, dotada de um sistema de monitorização contínua, que admite pacientes potencialmente graves ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos. Então, admite, né, esses pacientes, de acordo com os critérios que a gente vai ver nas próximas aulas, pacientes potencialmente graves ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos. Geralmente acontece, né, quando a gente fala de UTI, a gente fala de descompensação de 4 sistemas, principalmente, que são o sistema neurológico, respiratório, cardíaco e renal. Então, por exemplo, esse paciente ele rebaixou o nível de consciência, né, ele teve alguma alteração do sistema neurológico, ele entra em um estado de insuficiência respiratória, né, já atinge o sistema respiratório. Se esse paciente entra no estado de insuficiência respiratória, o que o organismo dele pensa? Ah, não está chegando sangue em algum lugar, então eu vou aumentar a frequência cardíaca, porque não está chegando oxigênio, né? Está acontecendo alguma coisa. Então, aumenta a frequência cardíaca. Então, já afeta ali o sistema cardíaco. E o sistema cardíaco, ele já repercute no sistema renal, né? Por conta de volume, essas coisas. Então, sistemas orgânicos nesse sentido. Esse paciente está descompensado. Paciente de UTI, ele não tem descompensação só de um sistema, né? Até porque não é assim que acontece. O organismo ele trabalha em conjunto. Então, necessariamente, se você vai descompensar em um sistema, vai necessariamente influenciar o outro, tá? Outro sistema. Que com suporte de tratamentos intensivos tenham possibilidade de recuperação. Suporte de tratamento intensivo que tenham possibilidade de recuperação. No sentido de que as pessoas acham que quando o paciente entra na UTI é porque ele vai morrer, né? Mas não é assim que acontece, gente. A UTI, ela já tem esse propósito de recuperação. São pacientes, o paciente que é admitido na UTI, ele tem que ter uma possibilidade de recuperação, tá? É uma característica, ele não pode ser um paciente terminal, porque não tem muito sentido ter um paciente terminal na UTI, né? Ele tem que ser um paciente que tem possibilidade de recuperação. Então, estejam atentos a isso, né? A esse conceito. A UTI é uma unidade complexa, né? Ela tem todo um arcabouço, tem todo um suporte. Ela é dotada de um sistema de monitorização contínua, então aquele paciente fica 24 horas monitorizado, que admite pacientes potencialmente graves ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos, que com suporte e tratamentos intensivos tenham possibilidade de recuperação, tá? Então, paciente de terapia intensiva, ele tem possibilidade de recuperação. Tá ok, gente? Ficou claro aqui esse conceito? Alguma dúvida?
Então, aqui para a gente entender o histórico, né? Lá de Florence, né? A Florence, vocês lembram, né? Vocês devem ter estudado com certeza, que ela fez, ela tem todo um modelo de assistência de enfermagem, né? Que é o modelo nightingaliano, sobre ambiente, né? Sobre organização, estrutura. Então, a Florence é a percursora, né? Desse sistema, desse gerenciamento e estruturas dos serviços de saúde em si. Né? Então, quando a Florence ela era chamada, principalmente quando ela foi chamada para a Guerra da Crimeia, ela percebeu, né, algumas coisas que poderiam ser mudadas ali na assistência daqueles soldados que eles estavam gravemente feridos ali naquela guerra. Então, o que ela percebeu? Florence exigiu que os pacientes mais graves fossem colocados próximos ao posto de enfermagem. Hoje em dia parece algo óbvio, né? Quando a gente está no sistema de saúde, quando a gente está na unidade de saúde, principalmente unidade de terapia intensiva, que os pacientes mais graves, eles fiquem próximos ao posto de enfermagem, né? Mas, naquela época, as pessoas não entendiam isso, não tinha, né, esse clique. Quem teve esse clique foi a Florence. Então, ela pensou, nossa, o paciente mais grave, né, é muito grande, né? Era um espaço muito grande que ela fazia essa assistência, então não dá para os pacientes mais graves ficarem lá atrás, porque provavelmente quando esse paciente que está grave, ele descompensasse, ela não iria ver e esse paciente ia morrer. Então, o que a Florence fez? Ela exigiu que esses pacientes mais graves, né, eles ficassem mais próximos ao posto de enfermagem, né, aonde ela ficava. Porque se acontecesse alguma coisa com esse paciente, se esse paciente descompensasse ou se esse paciente ficasse mais grave, né, ela poderia ver e prestar essa assistência de forma mais rápida. Então, Florence trouxe isso, né? Ela exigiu que esses pacientes mais graves fossem colocados próximos ao posto de enfermagem, que é uma característica da estrutura da UTI. A gente vai ver lá na frente como que é a organização da UTI nesse sentido, tá? Então, ela fez essa divisão, né? Soldados gravemente feridos foram agrupados e isolados, né? E ela percebeu que houve uma redução da mortalidade. Óbvio, porque se eu vejo que esse paciente está parando, né? Se eu consigo ver que esse paciente está parando, eu vou prestar uma assistência rápida para ele, né? E o paciente que está estável, ele pode ficar mais longe, né? O paciente está bem, está estável, não está descompensando, então ele pode ficar um pouco mais longe do posto de enfermagem, né? Eu não preciso estar todo momento olhando para esse paciente, não preciso estar vendo esse paciente aqui na minha frente para ver como ele está. Então, Florence que teve, né, esse clique, esse time para fazer essa organização dentro da estrutura do serviço de saúde, tá, gente? Então, o histórico dessa organização dentro da estrutura de saúde foi Florence que trouxe com um modelo, né, nightingaliano, aquela questão do ambiente, também da estrutura do hospital. Foi Florence, tá? Em relação aos objetivos e finalidades da UTI. Objetivos: fornecer e manter uma estrutura capaz de garantir suporte a pacientes graves com potencial risco de morte. Então, fornecer e manter uma estrutura capaz de garantir suporte. Gente, quando a gente fala de UTI tem que ter suporte. A UTI, ela não é só um leito, né? Não é só o leito lá, o paciente no leito, aí tem um monitor e uma bomba de fusão. Não é assim. A UTI não é assim. A UTI tem um suporte. Ela tem que ter, como eu já falei, ela tem que ter um laboratório 24 horas para aquele paciente. Ela tem que ter um serviço de ressonância magnética, ela tem que ter uma tomografia. Os profissionais, eles têm que estar disponíveis 24 horas, tanto os profissionais que atuam ali dentro da UTI, os profissionais que ficam dentro da UTI, gente, são médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e o fisioterapeuta. Esses 4 profissionais ficam ali dentro da UTI. Só que tem que ter um cardiologista disponível, tem que ter um neurocirurgião, tem que ter um clínico geral, tem que ter o serviço de nutrição disponível para esse paciente. Então, lembrem, quando a gente fala de UTI, a gente tem que entender, UTI tem que ter suporte. Né? UTI não é só o leito, UTI não é só o monitor, UTI não é só a bomba de fusão. UTI é todo esse suporte, esse arcabouço
para prestar essa assistência contínua para esse paciente, né? Os profissionais, eles têm que estar disponíveis 24 horas para esse paciente, para esses pacientes, tá? Gente, ficou claro aqui? Perguntem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, não tem problema. Então, assistência médica e enfermagem por 24 horas, né? Sem parar. Sai um técnico de enfermagem, esse técnico de enfermagem já passa o plantão para o técnico de enfermagem e o próximo já passa, né? Então, é assim, tem assistência médica e enfermagem 24 horas para esse paciente, não para. Tá? Acesso a exames laboratoriais de imagem por 24 horas, né? No momento que o paciente precisar, paciente, por exemplo, o paciente está dentro do UTI e ele teve um infarto agudo do miocárdio, pode ser 5 horas da manhã. Eu vou coletar o exame desse paciente, né, troponina e as enzimas cardíacas, e eu preciso desse laboratório ali naquele momento, tá? 5 horas da manhã, o laboratório vai vir pegar esse exame. Então, acesso a exames laboratoriais de imagem por 24 horas. Né? O laboratório ele funciona a todo momento. Né? O paciente entrou em insuficiência renal aguda. Eu tenho que saber qual a taxa de filtração glomerular desse paciente. Então, eu vou coletar para saber ureia e creatinina. Então, acesso a exames laboratoriais e de imagem por 24 horas. UTI é isso. UTI é suporte, assistência médica de enfermagem 24 horas. Tá, gente? Esse arcabouço, esse suporte UTI é isso, é tudo isso. E acesso à alta tecnologia, tá? Tem coisas que tem na UTI, né? Na verdade, a maioria das coisas que tem na UTI não tem no posto de enfermagem, lá na enfermaria normal, onde os pacientes estão estáveis. Ficou claro, gente, aqui esses objetivos e finalidades da UTI. Perguntem, não fiquem com dúvidas, tá? Então, em relação ao gerenciamento, né? Princípios básicos do gerenciamento. Planejamento, execução e controle. Esses bonequinhos são a equipe, tá, gente? A equipe de enfermagem. Né? Então, a equipe de enfermagem, a equipe da UTI como um todo, mas como a gente está falando de enfermagem, né? Tem que ter planejamento. A enfermagem tem que ter planejamento, tem que ter execução e controle, tá? Você imagina controle, quando eu digo controle, por exemplo, controle de material. Imagina o paciente parar e quando a gente vai pegar a adrenalina no carrinho, não tem uma adrenalina. Entendeu? Então, o princípio básico de gerenciamento e administração dentro da UTI é planejamento, execução e controle. Controle de material. Quem é que vai fazer esse controle? O enfermeiro. Mas quem é que vai ajudar o enfermeiro? O técnico de enfermagem, vocês que vão estar ali, tá? Então, a equipe de enfermagem ela tem que ter planejamento, ela tem que saber executar, ela tem que saber o que ela está fazendo e ela tem que ter controle dos materiais. Na UTI não pode faltar nada. Na UTI é o melhor setor para se trabalhar. Eu tive o privilégio de fazer meu supervisionado inteiro numa unidade de terapia intensiva. Então, gente, na UTI não falta nada. Não pode, na verdade, faltar nada, né? Porque a UTI é um setor do hospital que tem prioridade. Tá? Então, se faltar alguma coisa no UTI é porque não tem mais no hospital inteiro, entendeu? Porque não pode faltar material, não pode faltar nada, porque esse paciente está em monitorização, ele está em tratamento contínuo. Imagina se falta medicamento para esse paciente, se esse paciente está instável, né? Esse paciente está um paciente grave. Então, se falta alguma coisa para esse paciente vai morrer. Né? Então, princípios básicos do gerenciamento dentro da UTI, para a equipe de enfermagem, para a equipe como um todo, é planejamento, saber o que vai fazer, tá? Dentro da UTI, a gente tem muita sistematização de enfermagem, tá? Tem aquele negocinho bem chato, 9 horas é isso, 8 horas eu vou fazer aquilo, 10 horas é visita, 11 horas é almoço. Então, planejamento. A equipe de enfermagem dentro da UTI tem que ter planejamento, tem que ter execução e tem que ter controle. Lembrem-se disso, os princípios de administração básicos, tá? E quando a gente fala de UTI, né, um setor complexo, né, a gente fala sobre regulamentação técnica, assim como qualquer outro serviço de saúde. Então, tem algumas regulamentações que regem ali os serviços de serviço da UTI, né, seja estrutura física, seja a classificação das unidades, ou seja, os requisitos para esse funcionamento da UTI. Então, a gente tem a RDC número 50, de 21 de fevereiro de 2002.
Essa resolução, ela dispõe sobre a estrutura física dos estabelecimentos de saúde, né? Estrutura física é tipo, é um banheiro, tantos quartos de, por exemplo, um quarto de isolamento para tantos leitos normais, entendeu? Então é isso, essa resolução ela fala isso, sobre essa estrutura física mesmo, dos estabelecimentos de saúde, sobretudo da UTI, tá? Então ela é uma resolução que rege essa estrutura física da unidade de terapia intensiva. Temos a portaria número 3.432, tá? Dentro dessa portaria, a gente traz os critérios de classificação entre diferentes unidades de tratamento intensivo. Então, a gente vai entender qual é a unidade de terapia intensiva tipo 1, qual a unidade de terapia intensiva tipo 2 e tipo 3. Então, essa portaria traz isso, esses critérios de classificação das diferentes unidades de tratamento intensivo. Nós temos a resolução número 7, de 24 de fevereiro de 2010. Teve uma atualização, tá? Tem a atualização de 2012 já. Quando a gente for falar dessa resolução, já está atualizado, tá? Foi uma atualização específica, foi uma coisa específica só que teve nessa resolução. Então, essa resolução, ela traz os requisitos mínimos para o funcionamento das unidades de terapia intensiva. Então, o que minimamente a unidade de terapia intensiva tem que ter para ela funcionar, tá? Então, o gerenciamento de estrutura de UTI, ela é regida por, basicamente, essas regulamentações, né? A RDC 50, a portaria 3432 e a resolução número 7. Tá? Basicamente, essas três. Em relação à resolução RDC 50, gente, ela dispõe sobre a estrutura física dos estabelecimentos de saúde, né? Então, essa avaliação dos projetos físicos, elas serão de responsabilidade dos técnicos do CREA. Então, o que eu entendo, né, sobre isso? O projeto físico da unidade de terapia intensiva não é responsabilidade nossa, tá? É responsabilidade técnica do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tá? Então, o responsável técnico provavelmente é um engenheiro, né, um arquiteto, entendeu? Então, não é nossa responsabilidade enquanto equipe de enfermagem essa avaliação dos projetos físicos, até porque, né, seria complicado porque a gente não tem noção nenhuma. Então, não é a gente que faz essa avaliação dos projetos físicos, é o CREA. Só que cabe à gerência a guarda dos projetos aprovados, mantendo-os disponíveis para consultas e vistorias. Então, cabe à gerência de enfermagem, né, ao setor de gerência daquele hospital, daquela UTI, guardar os projetos aprovados e manter disponíveis para consultas e vistorias. Tá? Então, isso aí já é responsabilidade da gerência de enfermagem. Da gerência, né, que provavelmente é o enfermeiro. E é obrigatório a existência de UTI adulto em hospitais terciários e em secundários com capacidade maior de 100 leitos. Informação importante, gente. O que eu entendo aqui, né? Que se um hospital, eu tenho uma UTI, né, dentro de hospital, qual é esse hospital que tem que ter obrigatoriamente uma UTI? Se um hospital ele tem mais de 100 leitos, ele precisa de uma UTI adulto, tá? É isso que a RDC 50 está falando. O hospital tem 99 leitos, ele não vai ser obrigatório ele ter uma UTI. Mas se esse hospital tiver 100 leitos, ele precisa de uma UTI adulto, tá? Então, esse é o critério aqui dentro da RDC 50. Lembrem-se disso. Então, voltando. A avaliação dos projetos físicos não é responsabilidade da enfermagem, responsabilidade técnica do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Cabe à gerência de enfermagem guardar esses projetos para que eles fiquem disponíveis ali para alguma dúvida, né, para consulta. E é obrigatória a existência de UTI adulto quando o hospital ele tem mais de 100 leitos. É obrigatório, não é facultativo, é obrigatório, tá? Aqui embaixo, ainda na RDC 50, dispõe sobre a estrutura física dos estabelecimentos de saúde. Posto de enfermagem, né, que é onde a gente fica.
O nosso posto de enfermagem, ele deve permitir a observação visual direta ou eletrônica dos leitos. Como que deve ser, gente, o posto de enfermagem? Quando eu perguntar na prova, vocês vão ter que me falar isso. O meu posto de enfermagem, onde eu fico, eu tenho que conseguir ver todos os pacientes do local onde eu estou. É isso, a RDC 50 fala isso, tá? É uma resolução, ela rege esse funcionamento da UTI, essa estrutura física. Então, no posto de enfermagem, eu tenho que conseguir ver todos os meus pacientes, porque esse paciente é tão grave. Aquela teoria lá de Florence. Ó, aqui, deixa eu só colocar o ponteiro. Ó, gente, aqui é o posto de enfermagem, tá? Se vocês conseguem ver, aqui é o posto de enfermagem. Aqui é bancada de medicação, tá? Aqui é o posto de enfermagem. O posto de enfermagem é no centro da UTI. Olha onde é que estão os leitos, ó. Tem um leito aqui, tem um leito aqui, tem outro leito aqui. Então, eu consigo ver todos os meus pacientes, tá? Quando eu tô aqui. Porque se esse paciente descompensar, eu consigo ver o monitor desse paciente, eu tenho que conseguir ver todos esses pacientes no posto de enfermagem. Então, a RDC 50, ela fala isso. O posto de enfermagem de uma UTI tem que possibilitar que a equipe de enfermagem, ela consiga ver todos os pacientes dali onde ela está, tá? Gente, então, deixa eu só tirar o ponteiro de novo. Acho que agora não dá mais para tirar. Dá. Então, lembrem-se disso, tá? Posto de enfermagem tem que ser esse no centro, que eu consiga ver todos os leitos, todos os pacientes, né? Pra gente poder ter essa monitorização do paciente, estar atento a esse paciente. Área para prescrição. O posto de enfermagem deve possuir no mínimo, né, 6 metros quadrados. Tá? Área de prescrição e evolução, espaço reservado ao profissional para descrever procedimentos, também tem que ter, tá? Dentro da UTI, quartos de isolamento ou não. Número de UTI, o que fala sobre os quartos, né? Número de UTI deve corresponder a 6% do total de leitos do hospital. Então, por exemplo, se esse hospital tem 100 leitos, a UTI tem que ser 6% de 100, são 6, né? 6 leitos. Então, se esse hospital ele tem 100 leitos, o hospital inteiro, né, tem 100 leitos, a minha UTI tem que ter 6 leitos. Se esse hospital tem 200 leitos, a minha UTI tem que ter 18 leitos. Tá, gente? Então, a RDC fala isso. O número de leitos na UTI deve corresponder a 6% do total de leitos do hospital. Lembrem-se disso. Informação importante, o número de leitos, tá? E tem que ter uma área coletiva, né? A área coletiva de tratamento deve ser previsto um quarto de isolamento para cada 10 leitos de UTI. Entendeu? Então, sempre tem quarto de isolamento na UTI, até porque a gente fala que deve ser 6% do hospital, mas a UTI, no mínimo, ela tem 10 leitos sempre. Então, geralmente, ela tem 10 leitos e ela tem um quarto de isolamento, tá? Então, voltando aqui, a resolução, né, RDC 50 fala que o posto de enfermagem deve permitir a observação visual direta ou eletrônica de todos os leitos. A equipe de enfermagem tem que conseguir ver todos os pacientes de onde ela está. Tem que ter uma área de prescrição e evolução. Os quartos, em relação aos leitos de UTI, né? O número de leitos de UTI deve corresponder a 6% do total dos leitos do hospital. E as áreas coletivas de tratamento deve ser previsto um quarto de isolamento para cada 10 pessoas de UTI, 10 leitos de UTI, tá? Então, é isso aqui sobre a RDC 50. Ainda aqui, né, que ela fala sobre a estrutura física. É necessário ter, o que é necessário ter, falando de estrutura física dentro da UTI, né? Fora aquilo que a gente já falou, né, é necessário ter uma sala de espera, de apoio, né, onde a gente chega lá, conversa com o acompanhante, dá alguma informação. Então, tem que ter uma sala de espera, dar um apoio para aquela família, tá? Então, é necessário ter isso na UTI. Quarto do plantonista, sala administrativa, tem que ter um depósito de material de limpeza, tem que ter uma rouparia, tem que ter uma copa,
Tem que ter banheiros diferentes para pacientes e funcionários, tá? Não é o mesmo banheiro. Sempre na UTI tem 2 banheiros. Aqueles banheiros que são utilizados tanto pelo o paciente, às vezes pelo acompanhante também que está ali, né? Dependendo da UTI. Se for uma UTI pediátrica, tem acompanhante. Então, tem os banheiros para os pacientes e os banheiros que são utilizados apenas pelos funcionários. Tem uma área de estar para a equipe de saúde, né? Que seria a área de estar para a equipe de saúde, tá certo? E o vestiário dos funcionários. Então, assim, segundo a RDC, é necessário que uma UTI tenha isso. Tem uma sala de espera, tem o quarto do plantonista, tem uma sala administrativa, tem uma copa, né? Que a gente não vai comer dentro da UTI. Rouparia, depósito de material de limpeza, banheiros diferentes, área de estar para a equipe de saúde, vestiário dos funcionários. Eu não sei bem o que é essa área de estar para a equipe de saúde, sinceramente, porque eu não vi ainda, não entendi o que seria essa área de estar para a equipe de saúde, mas a resolução fala que tem que ter, né? É necessário ter na unidade de terapia intensiva. Aí aqui a gente entra já na portaria, tá? Número 3.432, que são os critérios de classificação entre as diferentes unidades de tratamento intensivo. Então, o que é uma UTI adulto, né? UTI adulto, ela pode admitir, qual é o critério de UTI adulto, né? São aqueles pacientes que têm acima de 18 anos, eles são admitidos na unidade de terapia intensiva. Só que em alguns hospitais, né, algumas unidades de saúde, pode admitir paciente acima de 15 anos também nessa UTI adulto, depende muito do hospital, tá? Então, dentro desse critério da portaria, a UTI adulta é isso. São admitidos pacientes com acima de 18 anos, mas também podem ser admitidos pacientes acima de 15 anos, tá? Então, paciente de UTI adulto, paciente acima de 18 anos. UTI especializada. O que é uma UTI especializada, gente? É aquela UTI em que são separados por critérios específicos, né? Por exemplo, tipo de doença. Aquela UTI, ela tem pacientes só cardiológicos, por exemplo, uma UTI coronariana, né? A UTI coronariana são aqueles pacientes cardíacos, né? Então, essa UTI especializada, ela é uma UTI que trata, que recupera pacientes com esse tipo específico de doença, tá? Sem critérios de idade, né? É um critério de doença, tipo de doença. Aquela UTI coronariana só admite pacientes com problemas cardíacos. Então, UTI especializada é isso. UTI neonatal são pacientes que têm de 0 a 28 dias, né? UTI neonatal. E a UTI pediátrica, né? Se a UTI neonatal são pacientes de 0 a 28 dias, a UTI pediátrica são pacientes de 29 dias a 14 ou 18 anos, né? 14, porque de 15 já pode ser admitido no UTI adulto, e 18 anos também já vai para a UTI adulto. Ficou claro, gente, aqui essas definições? Então, vamos em frente. Ainda na portaria, né, ela fala sobre essa classificação de UTI tipo 1, UTI tipo 2 e UTI tipo 3. Então, o Ministério da Saúde baseia-se na complexidade de atendimento e classifica as UTIs em tipo 1, tipo 2 e tipo 3 de acordo com a incorporação de tecnologia especializada dos recursos humanos e área física. O que é uma UTI tipo 1, gente? UTI tipo 1 é aquela UTI... Na verdade, eram todas aquelas UTIs que já existiam antes dessa portaria, tá? Toda UTI que existia antes dessa portaria, elas foram classificadas em tipo 1, tá? E todas as UTIs que foram feitas, né, depois dessa portaria, elas são classificadas tipo 2 ou tipo 3, tá? Então, é de acordo mesmo com a incorporação de tecnologia. A gente vai ver um pouquinho lá na frente quais são os serviços de tecnologia avançada que tem cada um. Mas lembre-se que o UTI tipo 1 eram todas aquelas que já existiam antes dessa portaria ser formulada, né? Elas foram classificadas como tipo 1. Aí, a partir disso, né, todas as UTIs são classificadas tipo 2
ou tipo 3, tá? Por exemplo, UTI tipo 2. UTI tipo 1 era aquelas que já existiam antes, então a gente vai passar para UTI tipo 2. UTI tipo 2 tem que ter, né, o que classifica, só um momento, gente, o que classifica uma UTI tipo 2. Tem que ter um laboratório de análises clínicas 24 horas ao dia, uma agência transfusional, porque o paciente que está em terapia intensiva, muitos pacientes eles recebem hemoconcentrados, né, plasma, não só plasma, mas hemoconcentrado em si, né, hemoderivados de uma forma geral. Então tem que ter uma agência transfusional, porque acontece muito, a gente faz muita transfusão na UTI, tá? Hemogasômetro, que é um aparelho para fazer leitura de gasometria, né, para ver o equilíbrio ácido básico do paciente, como é que tá, né, se ele está em acidose respiratória, se está em acidose metabólica, então essas coisas, tem que ter hemogasômetro. Isso tem tipo 2, tá? Ultrassonógrafo, ecodoppler, né, é um exame cardíaco, cardiógrafo, tem que ter um laboratório de microbiologia para fazer as culturas, né, para saber se esse paciente está com infecção, seja hemocultura ou seja urocultura, que é de urina. Tem que ter uma terapia renal substitutiva, que é a máquina de hemodiálise, porque muitos pacientes de UTI, eles entram na UTI e eles evoluem para insuficiência renal aguda. Então, tem que ter uma máquina de hemodiálise ali naquela UTI, tá, para esse paciente. Aparelho de raio-x móvel, né, importante, né, para não precisar tirar o paciente da UTI para fazer só um raio-x, né, então tem que ter um aparelho de raio-x móvel na UTI tipo 2, serviço de nutrição interal e parenteral, serviço social, né, entrar em contato com a família, esse tipo de coisa. Serviço de psicologia, tanto para o paciente como para a família, estudo hemodinâmico, angiografia seletiva, endoscopia digestiva e eletroencefalografia. Então, quando a gente fala de UTI tipo 2, são essas tecnologias aqui, né? Lá no conceito fala. Elas são classificadas de acordo com a incorporação de tecnologia, especialização dos recursos humanos e área física. Então, quando se fala de tecnologia, é isso aqui. O UTI tipo 2 tem que ter essas tecnologias específicas aqui dentro dela, tá? E a UTI tipo 3, gente, elas devem conter, além dos requisitos da tipo 2, então a tipo 3, espera aí, só um momento. Então, a tipo 2, a tipo 3, na verdade, ó, ela deve contar com os requisitos da tipo 2. Então, a tipo 3 tem que ter todas essas tecnologias e mais, né? Além de ter todas essas tecnologias, o que a unidade de terapia intensiva tipo 3 deve ter também? Deve ter tomografia axial computadorizada, anatomia patológica, estudo hemodinâmico, angiografia seletiva, fibrobroncoscopia, ultrassonografia portátil, monitor de pressão invasiva, equipamento para ventilação pulmonar não invasiva, capnógrafo, equipamento para fototerapia, no caso da UTI no neonatal, né? E marca-passo transcutâneo. Então, essas outras tecnologias aqui caracterizam uma UTI tipo 3, tá, gente? Então, essas tecnologias que classificam essas unidades de terapia intensiva, tipo 3. Em relação à resolução número 7, né, de 24 de fevereiro, fala sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de unidade de terapia intensiva. Estabelecimento com o intuito de reduzir riscos ao pacientes, visitantes, profissionais e ao meio ambiente. Se aplicam a todas as unidades de terapia intensiva, essa resolução número 7, né, ela se aplica a todas as unidades de terapia intensiva do país, seja uma UTI de hospital privado, hospital público ou filantrópico. Todas as UTIs ela tem um padrão, porque ela é regida, né, a regulamentação técnica dela é essa resolução número 7. Então, elas são padrão, tá? Sejam públicas, privadas, filantrópicas, civis ou militares. Tá bom, gente? Então, em relação aos requisitos mínimos para o funcionamento, eles definem a UTI, essa resolução define a UTI como uma área crítica, né? Como a gente viu, uma área crítica,
Com internação de pacientes graves, sim. Profissionais especializados, também, como a gente viu. Tecnologia necessária para diagnóstico, né? A gente tem todo um suporte, né, de exames, a gente tem isso dentro da UTI. Então, essa resolução, o requisito mínimo do funcionamento define a UTI como isso, uma área crítica, uma internação de pacientes graves, profissionais especializados, geralmente os profissionais que atuam dentro da UTI, eles são intensivistas, né? Ele tem uma pós-graduação, tem uma residência, tem uma especialização em terapia intensiva, né? E tem que ter tecnologia necessária para diagnóstico, tem que ter o suporte que eu já falei para vocês. E só um momento, gente, senão eu esqueço de falar algumas coisas. Tá. Em relação aos requisitos de funcionamento, tem que ter uma vara de licenciamento sanitário, né? Óbvio, qualquer unidade de saúde, qualquer serviço de saúde, na verdade. Tem que ter um cadastro nacional de estabelecimento de saúde. Tem que ter registro das normas e das rotinas dos procedimentos assistenciais, que são os POPs, né? Os procedimentos operacionais padrão. Tem que ter, a UTI tem que ter. Recursos humanos e materiais, a gente vai falar um pouquinho sobre recursos humanos. Segurança e proteção de pacientes, profissionais e visitantes. Tá? Então, requisitos mínimos de funcionamento, né, dentro da RDC número 7, da resolução número 7, são essas aqui. Em relação aos recursos humanos, a gente tem que ficar atento a isso para a gente entender direitinho, tá? Quantos médicos tem que ter, quantos enfermeiros tem que ter, quantos técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, tá? Então, não há ponto que seja mais crítico em UTI que os recursos humanos, né? A quantidade de profissionais para cada paciente, isso é verdade. Então, resolução fala o quê? Quantos médicos tem que ter, né? Tem que ter um médico responsável técnico, né? Que é o coordenador da UTI. Ele é o coordenador de UTI, é o médico, ele é o responsável técnico, tá? Tem que ter um médico diarista, que é aquele médico que ele passa para ver como aqueles pacientes estão. Ele não fica no plantão, tá? Ele é um médico diarista mesmo, ele passa para ver como que estão os pacientes. E tem um plantonista. O plantonista é aquele que fica no plantão, né? Ele fica 6 horas ou fica 12 se for um plantão, um PD, né? Então ele fica 6 ou 12 horas. Então, lembre-se, médico tem que ter um médico responsável técnico, um médico diarista, que é aquele que só passa para ver como os pacientes estão, e tem um médico plantonista, que é aquele que fica no plantão, prestando assistência, tá? E o médico diarista tem que ser um diarista para cada 10 leitos ou fração. Então, se tem 10 leitos naquela UTI, eu vou ter um médico diarista, tá? Se tem 20 leitos, eu teria que ter 2 médicos diaristas, entenderam? Tem um médico plantonista para cada 10 leitos também, em cada turno, né? Então, se tiver 10 leitos, eu tenho que ter um médico plantonista. Se tiver 20 leitos, eu tenho que ter 2 médicos plantonistas, tá? Enfermeiro tem que ter um coordenador, né? E esse coordenador, gente, de enfermagem, ele tem que ser obrigatoriamente intensivista. Então, ele tem que ter uma pós-graduação, ou tem que ter uma residência, tem que ter uma especialização em terapia intensiva. Então, lembre-se, o enfermeiro coordenador, ele tem que ser obrigatoriamente intensivista, tá? Aí tem um enfermeiro para cada 10 leitos, que é o enfermeiro assistencial, né? Tem o enfermeiro coordenador e tem que ter o enfermeiro assistencial, que é um para cada 10 leitos ou fração em cada turno. Essa é a atualização. Tá? Antes era um enfermeiro para cada 8 leitos, agora é um enfermeiro para cada 10 leitos de UTI. Tá? Fisioterapeuta, tem o fisioterapeuta coordenador, né? O coordenador da equipe de fisioterapia, que ele também tem que ter uma especialização. Então, lembre-se, o enfermeiro coordenador e o fisioterapeuta coordenador, eles têm que ter obrigatoriamente uma especialização, uma residência, uma pós-graduação em terapia intensiva. E o fisioterapeuta assistencial é um para cada 10 leitos ou fração.
né? Então, fisioterapeuta para cada 10 leitos, nos turnos matutino, vespertino e noturno, 18 horas diárias. Aqui 18 horas diárias é porque nessa resolução o fisioterapeuta ele não é igual aos outros profissionais, né? Ele não fica 24 horas na unidade, na UTI. Só que assim, na prática, gente, o fisioterapeuta ele fica 24 horas sim na UTI, tá? Mas dentro da resolução não preconiza isso dentro dos recursos humanos, mas a minha experiência com UTI, o fisioterapeuta ficava 24 horas igual aos outros profissionais, tá? Dentro da UTI. Técnico de enfermagem. Um médico para cada 10 leitos, um enfermeiro para cada 10 leitos e um fisioterapeuta para cada 10 leitos. O técnico de enfermagem, no mínimo, um para cada 2 leitos em cada turno, né? Então, um técnico de enfermagem fica no máximo com 2 pacientes de UTI, porque o paciente de UTI, ele tem muita medicação, ele tem muitos cuidados específicos. Então, se não tem condição do técnico de enfermagem ficar com mais de 2 leitos, né, com mais de 2 pacientes naquele plantão. Um por UTI para serviço de apoio por turno. Acontece mesmo na UTI, né, tá dentro da resolução e é aplicado. Tem um técnico dentro da equipe, por exemplo, eu tenho 5 técnicos na minha equipe, né, naquele plantão, e um desses técnicos, ele é sempre como se ele ficasse prestando apoio, né, na questão de materiais, na questão de reposição de materiais. É nesse sentido, assim, não sei se vocês conseguem entender. Mas tem os que ficam na assistência e sempre o enfermeiro, ele coloca um técnico de enfermagem para os serviços de apoio, que são, por exemplo, reposição de material, algumas assistências específicas, um técnico mesmo que fica de apoio, meio que ele presta assistência, mas ele fica na questão de apoio. Precisa de material, ele vai lá e busca, né, na CME, precisa de alguma coisa, ele faz isso, organização de algumas coisas, atender telefone. Então, esse técnico de enfermagem de apoio, ele fica nessa questão, tá, na UTI. Tem os auxiliares administrativos, no mínimo um exclusivo por unidade, aqui também é um técnico de enfermagem. Ele basicamente esse de apoio e esse auxiliar administrativo basicamente fazem a mesma coisa. Geralmente na UTI é só um, né? Faz a questão dos impressos, né? Prontuário, balanço hídrico, faz essa impressão, faz essa organização, esse auxílio administrativo mesmo. E o funcionário de limpeza, né? É um em cada turno também, dentro da UTI. Tá bom? Um fluxo de pessoas bem reduzido, né? Vocês perceberem, é uma equipe bem reduzido dentro da UTI. Ficou claro, gente? Então, lembrem, médico, né, falando de médico assistencial, um médico para cada 10 leitos, enfermeiro, um para cada 10 leitos, fisioterapeuta, um para cada 10 leitos, técnico de enfermagem, um para cada 2 leitos em cada turno, tá bom? Em relação aos recursos materiais, né? Tem que ter uma cama hospitalar com ajuste de posição, grades laterais e rodízio, uma bolsa válvula máscara, um por leito com reserva de 1 para 2 leitos. A bolsa válvula máscara é o AMBU, né? Tem alguns equipamentos, recursos materiais mesmo, que todo paciente tem que ter o seu, né? Tem o leito, né? A cama, aí na cama tem o sistema de... Gente, eu esqueci a palavra. Mas é o sistema que sai o O2, que sai o vácuo, né? É um sistemazinho de gases, algo assim, não sei se essa palavra que usa. Mas tem o leito, né? E tem o monitor, e tem o sistema de vácuo, de oxigênio, essas coisas. Então, isso cada leito tem. Aí dentro, né, fica lá separado a bolsa válvula máscara, que é o AMBU, caso esse paciente descompense ou pare, é um por leito, né, com uma reserva de 1 para cada 2 leitos. Então, tem que ter uma reserva de uma bomba, de um AMBU para esses pacientes. Conjunto para nebulização, 4 bombas de infusão para o paciente. A gente usa muito, a gente não vê muito na enfermaria, mas na UTI, todos os medicamentos são
feitos com bomba de infusão, né? Porque o paciente não pode receber, o paciente muito grave, muito instável, ele não pode receber, não pode errar a dose de infusão do paciente, né? Igual na enfermaria que a gente, né, vai no olhômetro, libera o equipo no olhômetro, na UTI não, essa medicação é feita através da bomba de infusão. Se vão ser 20 gotas por hora, por exemplo, vai descer especificamente 20 gotas por hora. Então, quem faz esse controle é a bomba de infusão. Então, cada paciente tem 4 bombas de infusão, com reserva de 1 para 3 leitos, né? Fita métrica, monitorização contínua, que é o monitor, e estetoscópio. Então, esses recursos materiais são requisitos mínimos para o funcionamento da unidade de terapia intensiva. Quando a gente fala de terapia intensiva, de recursos materiais, esses materiais aqui são requisitos mínimos dentro da unidade de terapia intensiva. Tá, gente? Ficou claro? Eu trouxe 2 questões aqui para a gente ler. Tá? Eu vou ler e vou responder para vocês. De acordo com a RDC Anvisa número 7, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de unidade de terapia intensiva, que é a RDC que a gente estava vendo, define-se o quantitativo mínimo de enfermeiros assistenciais em cada turno é para cada. Essa questão aqui é de acordo com a RDC de 2010, né? A RDC de 2010 falavam que eram 8 leitos por fração, tá? Então, provavelmente aqui nessa prova, a resposta correta eram 8 leitos, mas com a nova atualização, são 10 leitos, né, por enfermeiro assistencial, 10 leitos ou fração. Então, a resposta aqui é 10 leitos hoje, né, levando em consideração a atualização. Tá? Na época da prova, provavelmente, a resposta correta eram 8 leitos ou fração. Professora, Oi. desculpa atrapalhar. Não, pode falar. É que tá muito pequeno, tá minimizado, a gente não tá conseguindo enxergar nada. Não tem como aumentar, não. Gente, pior que não, eu não consigo aumentar. Eu não sei porque o slide fica assim, em pé, né? O slide ficou em pé, eu não sei. E pior que estão todos assim, gente. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Então, gente, eu vou ler aqui a última. Resolução RDC, tá, é de acordo com a RDC 7 também, de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento da unidade de terapia intensiva e dá outras providências. De acordo com esta RDC, o dimensionamento de profissionais assistenciais de nível superior por leitos ficaram: um profissional para cada 8 leitos por turno? Não, né? Um profissional assistencial no mínimo para cada 10 leitos por turno? Sim, é isso mesmo. Essa é a resposta correta. É um profissional assistencial para cada 10 leitos, exceto os técnicos de enfermagem, que são um técnico de enfermagem para cada 2 leitos. Tá, gente?